de cânticos que revelam uma variedade de características, autores, gêneros. O livro de Gênesis, o livro de Salmos, ele é um livro fascinante, é um livro de uma verdadeira fonte de inspiração, louvor, engrandecimento ao nome do Senhor. Os Salmos, eles são um guia devocional na vida daqueles que servem a Deus, que buscam a sua presença. Acredito que todos nós já lemos e meditamos neste livro, que é o livro dos Salmos. Eles são poesias hebraicas inspiradas pelo Espírito Santo, mas escritas por homens. Existe uma parceria. O Espírito Santo inspirou, mas homens escreveram. Eram os cânticos espirituais usados pelos hebreus nas suas reuniões litúrgicas. E o livro, essa palavra Salmos no hebraico significa livro de louvores ou livro de canções. O livro dos Salmos é resultado de experiências de pessoas que provaram da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. E o Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Coré. Era uma família de levitas que pertenciam ao clã dos coatitas. Eles eram da tribo de Levi. Eles carregavam sobre si uma responsabilidade de cuidar, de zelar do tabernáculo, por exemplo, da arca da aliança, do altar de ouro. Era a responsabilidade dos levitas cuidar da casa de Deus. O ambiente na época em que esse salmo foi escrito era um ambiente de total insegurança pessoal, insegurança nacional e insegurança espiritual, porque o povo de Judá, o reino do sul, estava sendo sitiado, oprimida e angustiada, porque Jerusalém, a capital do país, o símbolo da presença de Deus, estava sitiada, ou seja, a cidade santa estava cercada pelos inimigos, e os seus moradores não podiam entrar e nem tampouco sair da cidade. Literalmente, eles estavam prisioneiros dentro de sua própria terra. Os teólogos afirmam que este livro, este salmo, ele foi escrito baseado no contexto do segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, versículo 1, a partir do versículo 1, quando Senaqueribe, ele invadiu Judá e tomou todas as suas cidades fortificadas. A Assíria, ela já tinha tomado todas as cidades de Judá. Agora só faltava Jerusalém. Eles haviam destruído Israel, o reino do norte, as nações vizinhas, eles haviam devastado todas elas, e só faltava agora a capital, que era Jerusalém. Praticamente a Síria tinha 99% de chances de destruir, de desolar aquela cidade. Eles não tinham, humanamente falando, eles não tinham a mínima chance de vencer aquela batalha, porque a Síria possuía um dos exércitos mais poderosos da antiguidade. Houve um período em que a Síria, eles dominaram todo o Oriente Médio. Eles tinham um poder bélico absurdo, um número de soldados, irmãos, grandioso. Ou seja, eles eram uma verdadeira máquina de guerra, temida por todas as nações que haviam em volta dela. E para complicar mais ainda a situação, eles já haviam tomado 46 cidades do reino do sul, e só faltava agora Jerusalém. Pensa comigo, irmão, já seria quase que impossível todas as cidades juntas guerrear contra a Síria e vencer. Imagine apenas uma cidade lutar contra um exército poderoso e temido como era a Síria. Olhando para todo esse cenário, a impressão que fica é que Deus não estava se importando com a condição do seu povo, porque aquele era o povo escolhido, era a nação eleita. Jerusalém era a cidade santa. Olhando para todo esse cenário, nós podemos perceber que eles estavam diante de uma grande impossibilidade, diante de
de uma grande impossibilidade, porque Israel já tinha sido vencido pela Síria, e agora Judá estava na iminência de também ser destruído. Parece que Deus havia se esquecido das promessas que outrora havia feito àquele povo. Parece que Deus não estava se preocupando com a situação. É possível que alguém lá de dentro da cidade de Jerusalém pudesse estar questionando a Deus da seguinte forma: onde está o Senhor que não vê o nosso sofrimento? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus não lembra mais das promessas que Ele nos fez? Irmãos, trazendo para o nosso contexto, às vezes nós nos encontramos fazendo esses mesmos questionamentos, porque nós olhamos para a nossa vida, para a circunstância ao nosso redor, parece que nada acontece, parece que as promessas de Deus não vão se cumprir. Mas deixa eu te falar uma coisa, assim como foi dado o testemunho da nossa irmã, irmãos, Deus nunca se esquece de nós. A Bíblia diz que pode a mãe se esquecer do seu filho que amamenta, mas o Senhor, todavia, não se esquecerá de nós. Deus não se esqueceu de você, não. Deus não se esqueceu das promessas que Ele tem na tua vida. Irmãos, Deus não é como um homem. O homem, ele promete, mas por não ter condições, muitas vezes, por causa da sua limitação, o homem não consegue cumprir aquilo que promete. Mas o nosso Deus, irmãos, a Bíblia diz que é o Deus do poder ilimitado. Deus é o Deus do impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37 vai dizer: porque para Deus não há impossíveis em nenhuma de suas promessas. Aleluia! Nosso Deus é tremendo, irmãos. Nosso Deus, Ele faz além. Esse tipo de questionamento é comum em momentos de dor, em momentos de aflição, de espera prolongada. A sensação que muitas vezes temos é que Deus se esqueceu. E isso ocorre quando a nossa percepção de tempo e as nossas expectativas entram em conflito com a forma de Deus agir. Porque às vezes nós limitamos a Deus. Nós ficamos pensando que Deus ele perdeu o controle. Então nós entramos em conflitos porque queremos olhar para Deus com um olhar, irmãos, baseado na lógica, baseado na razão. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus não trabalha baseado em lógica e em razão. Ele trabalha baseado no sobrenatural. Aquilo que eu e você não podemos fazer, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo. Nosso Deus é poderoso. Achamos que está demorado. Estamos vivendo uma época de muito aceleramento, muito imediatismo, irmãos. Estamos vendo pessoas acometidas de ansiedade, pessoas acometidas de burnout e vai por aí afora. Devido a esse aceleramento, devido a essa correria, esse excesso de produtividade que a sociedade tem imposto sobre nós, nós temos que ser felizes todos os dias, nós temos que conquistar todos os dias. Nós somos crentes, nós não podemos falhar, nós temos que vencer, e isso, irmãos, vai causando em nós um conflito interno, e nós começamos a questionar Deus: Senhor, onde tu estás? Que não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Achamos que está demorado, pensamos que não vai acontecer, que Deus não vai cumprir. Esquecemos um detalhe importantíssimo: o tempo de Deus não é como o tempo do homem. A Bíblia diz lá em Pedro: para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus faz o tempo certo, da maneira certa e do jeito que Ele quer fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Estamos preocupados com aqui e agora, mas Deus conhece o nosso amanhã. O Senhor sabe o tempo certo de agir. Ele sabe o tempo certo de abrir aquela porta que você tanto almeja. Deus tem o tempo certo para alcançar aquele teu familiar incrédulo. Deus tem o tempo certo, irmãos, para curar aquela enfermidade. Deus tem o tempo certo para operar esse
vê e ela entende que foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. É a mão de Deus na nossa vida. É a mão de Deus na nossa casa. É a mão de Deus, irmãos. É a mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não age na nossa vida apenas visando o nosso presente, mas Deus trata do nosso futuro. A gente fica preso ao presente. Somos limitados ao tempo, ao espaço. Então nós ficamos limitados ao que nós estamos vivendo, o presente. Mas Deus, Ele conhece o teu amanhã. Muitos achavam que Pedro, o apóstolo, sabe, aquele afoito, aquele impossível, não ia chegar onde ele chegou. Muitos já teriam descartado o apóstolo Pedro. As pessoas conheciam o Pedro da atualidade, mas Jesus conhecia o Pedro do amanhã. Você conhece o seu hoje, mas Deus conhece o seu amanhã. Ele não conhece apenas o que você é, mas Deus sabe em quem você vai se tornar. As provações, as lutas, as adversidades não são punições. Não, mas são ferramentas que Deus utiliza para forjar o nosso caráter. Porque muitas vezes nós não estamos preparados. A gente ouve muitos falar: Deus vai preparar uma bênção para você. Não, Deus não vai preparar nada. Deus já tem preparado para nós. Deus está nos preparando para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus está preparando e forjando o nosso caráter. Porque se Deus Ele abençoar muitas pessoas hoje, alguns vão se afastar, não vão ter estrutura para manter a bênção de Deus. Porque chegar no sucesso no topo, às vezes é difícil, tá? É bem difícil. Não cheguei, não estou muito longe, não tentando chegar. Mas chegar no topo do sucesso, irmãos, não é tão difícil quanto você mantê-lo. Se você não tiver estrutura, se você não tiver maturidade, se eu não tiver estrutura, eu não tiver maturidade, eu não vou saber lidar com as bênçãos de Deus. Eu posso transformar em uma maldição na minha vida. Então Deus faz o quê? Deus trabalha. Ele forja o nosso caráter. Ele nos dá estrutura, irmão. Ele trabalha no nosso íntimo, no nosso mais profundo, no nosso ser. Ou seja, Deus ele ajusta o nosso presente para termos estrutura e maturidade para vivermos o nosso futuro. Salmo 30, versículo 5 vai dizer: o choro dura a noite inteira, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Deus está trabalhando na tua vida para Ele alcançar a tua família. Deus está trabalhando na tua vida para te dar aquilo que Ele tem para você. As turbulências elas fazem parte da viagem, mas a certeza de que Deus está no controle nos faz seguir seguros. Então é isso que nós precisamos, ter a certeza de que Deus está no controle. Nós precisamos, como disse o nosso pastor, confiar em Deus. Precisamos manter a nossa confiança no Senhor, acreditar que Ele está no controle, que tudo que nós estamos passando, se não foi causado por nós mesmos, até se for causado, Deus Ele trabalha, mas a gente tem que ter sabedoria e entender que tudo vai acontecer no tempo de Deus, porque a segurança que temos é saber que Deus não somente nos acompanha, mas que Ele vai à nossa frente. Ele que vai nos dando vitória, irmãos. Ele que vai desbaratando os inimigos. Ele que vai abrindo as portas. Ele que vai quebrando as cadeias. Ele que vai, irmãos, vencendo as nossas batalhas, guerreando as nossas guerras. É Ele, porque se não fosse Ele, nem aqui nós estaríamos. Esta igreja não estaria completando 29 anos. Só está completando 29 anos porque até aqui a boa mão de Deus tem ido à frente dessa igreja, tem sustentado essa igreja. E agora eu começo a pregar. Estou brincando, irmão, estou quase acabando. Daqui para 2 horas eu acabo. Amém?
deles, né? No versículo 1, o salmista, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Essa profunda declaração aqui feita pelo salmista denota uma coisa, irmãos, que ele conhecia o Deus que ele servia. Porque somente aquele que conhece a Deus no íntimo faz uma declaração de fé em um tempo tão difícil como aquele que ele estava vivenciando. Ele estava passando por uma situação dificílima, um tempo de opressão, de incerteza, um tempo de medo, um tempo de angústia. Porque fazer declaração de fé quando tudo vai bem, irmãos, é fácil. Agora você declarar a sua fé em meio aos vales e desertos, em meio às tempestades, é aí que é coisa boa. Você dá glória a Deus quando tudo está fluindo bem, quando está tudo em ordem, é fácil. Mas quanto mais íntimos de Deus nos tornamos, mais seguros dele nos sentimos. Seguro estou nos braços. Vou cantar para te mandar o pessoal, né? Mas quanto mais íntimos de Deus nos tornamos, mais confiantes nele nos sentimos. Lembra de Davi? Davi, um jovem belo, um jovenzinho pastor de ovelha, estava diante de um grande desafio, o qual o rei e os soldados aptos para a guerra não tiveram coragem de enfrentar. Mas Davi disse: deixa que eu vou no Senhor. Não perca o seu coração, deixa que eu vou acabar com esse circunciso ali. Aí o Saul, o rei da época, não leva muita fé. Então Davi conta uma experiência para o rei, fala assim: meu rei estava a apacentar as ovelhas do meu pai, quando de repente veio um urso. Eu lutei, venci aquele urso e tomei de volta a ovelha. E numa outra situação veio o leão e eu também lutei, venci. Assim como Deus me deu vitória contra o urso e o leão, me dará vitória contra esse gigante. Sabe o que eu estava falando? Eu tenho experiências com Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele que me deu vitória ontem, vai me dar hoje. Se me deu hoje, vai me dar amanhã. E até que Cristo venha, querido. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Quanto mais íntimos dele nos tornamos, mais seguros nele nos sentimos. O salmista ele fala de refúgio e fortaleza. São palavras significativas quando falamos de esconderijo e descanso. O salmista está falando de esconderijo e descanso. Essa palavra, refúgio, significa um lugar para ir em busca de segurança. Ele estava falando que eu estou seguro em Deus. Ele é meu refúgio. Ele é um lugar para o qual fugimos para escapar de um perigo. Lugar, irmãos, onde acontecem muitas guerras. Existe um lugar chamado refúgio antibombas, onde as pessoas elas se escondem nesse lugar enquanto está acontecendo algum ataque. Essas pessoas podem até perceber e até escutar a explosão da bomba que é lançada, mas elas não são atingidas porque elas estão seguras. Um refúgio antibombas. Já a fortaleza que o salmista também se refere é um lugar fortificado e protegido. No Antigo Oriente Médio, as cidades eram construídas em lugares altos, tinham seus muros largos e altos para a proteção dos seus moradores. E quando eles estavam dentro da sua cidade, eles se sentiam protegidos, seguros, porque estavam dentro de uma fortaleza. Essas cidades eram verdadeiras fortalezas, onde os seus moradores se sentiam protegidos. Mas nenhuma dessas cidades, apesar dos seus muros altos, dos seus muros largos, nenhuma delas eram impenetráveis, porque eram fortalezas humanas. Mas
nosso Deus, irmãos, Ele é uma fortaleza impenetrável, indestrutível, onde nós encontramos segurança. Em Deus você tem segurança. Em Deus a sua família está protegida. No Senhor estamos protegidos e guardados de todo mal. O salmista também disse que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Essa palavra socorro significa auxílio, ajuda. Deus é a nossa ajuda. Deus é o nosso auxílio. No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus te sustenta, Deus te ajuda com a destra dele. É Ele que tem te mantido de pé. É Deus que tem te mantido de pé. O socorro humano pode atrasar e pode até falhar, porque é limitado. Mas o socorro divino nunca falha, irmãos. O socorro divino, ele é infalível. Ele nunca chega atrasado, ele sempre chega no tempo. Quando não temos mais força, quando não temos mais chance alguma, olhamos para um lado e para o outro, não vemos nenhuma solução. O nosso socorro vem de Deus, irmãos. A nossa ajuda vem do braço forte do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, mas deixa eu te dizer algo de Deus para a tua vida. Deus é o teu socorro, Ele é a tua ajuda. Pessoas podem ter te abandonado, pessoas podem ter se esquecido de você, mas lembre-se de uma coisa: Deus jamais se esquece dos filhos seus. Jamais. O salmista diz que o seu socorro é bem presente. Sabe o que significa isso, irmãos? Socorro bem presente é bem próximo. Deus está assim próximo. Você nunca está só. Você pode estar só humanamente falando. Você olha, não tem um familiar, não tem um amigo, não tem um braço carnal, mas você pode olhar e pode sentir a presença do Espírito Santo. Você pode sentir a presença de Deus na tua vida, e é Ele que te sustenta. O nosso Deus é uma fortaleza, Ele é socorro. No versículo 2 o salmista declara: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. De forma figurada, o salmista tenta expressar o momento de tribulação que aquele povo estava vivendo. Ele usa uma forma figurativa para expressar tamanha tribulação enfrentada pelos judeus. E com essas palavras ele queria inspirar coragem ao povo, irmãos. Está falando: Deus é o nosso socorro, nossa fortaleza. Ele só quer inspirar coragem, porque mesmo com toda a dificuldade, mesmo diante da situação, mesmo que ela esteja fora de controle, nós devemos sempre continuar confiando em Deus. Mesmo que você esteja vivendo uma situação fora de controle, você vai ao médico e o médico dá um diagnóstico: não tem cura. Você está vivendo uma situação que você olha e você não tem solução. Mesmo assim você tem que confiar em Deus, porque a última palavra vem do Senhor na nossa vida. A última palavra não vem da medicina. E olha que eu respeito muito a medicina. Louvado seja Deus pelo avanço da medicina, mas a medicina é limitada. Nosso socorro vem de Deus. No versículo 3 ele diz: ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. O salmista está falando de um terremoto, de terremotos, maremotos, tsunamis, situações que o homem não pode controlar, né? São fenômenos incontroláveis pelos homens. Os homens não podem controlar o tsunami. O homem não pode controlar um terremoto, porque tem coisas, irmãos, que o homem não pode controlar. Tem coisas que fogem do controle humano. Por mais capacidade que o homem tenha, por mais condições que a pessoa tenha, tem coisas que fogem do nosso controle. Só Deus. Nem o ser humano, por mais capacitado que seja, tem condições de evitar uma catástrofe, um acidente natural. Vimos recentemente
O homem não pode controlar. Você não pode controlar. A gente fica estressado. A gente fica inquieto, irritado. E, consequentemente, acabamos perdendo a nossa fé por causa que nós queremos controlar tudo. Achamos que nós que vamos fazer. Confiamos no nosso braço. Jeremias diz que maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço carnal a sua fortaleza. Mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. A nossa esperança tem que estar em Deus, irmãos. Vai melhorar a política e vai ficar. Não! Só Ele pode nos ajudar, irmãos. Só Ele. A ciência e toda a tecnologia, por mais avançada que esteja, não pode evitar. Não pode evitar um diagnóstico. Não pode evitar um câncer. Não pode evitar uma doença. Mas o nosso Deus, Ele pode, irmãos, porque tudo é possível ao nosso Deus. Somente Deus tem controle. Ele tem controle de todas as coisas. Deus tem controle da tua vida. A Bíblia diz que Ele estabeleceu limites para o mar e juntou os oceanos em reservatórios. Olha a grandeza desse Deus. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo nome, calcula a extensão dos céus ao palmo de sua mão. Irmãos, Ele faz os montes estremecer. Nosso Deus, Ele é criador, sustentador. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é excelso. Nosso Deus, Ele é poderoso. A grandeza, a beleza e majestade do universo tem a ver com a grandeza, beleza e majestade do Criador do universo. Nosso Deus também é lindo. Você pode dizer, meu Deus é lindo? Aleluia. Por esse motivo que o salmista faz aquela declaração de fé. Mesmo de todas essas coisas terríveis acontecerem, ele está dizendo, mesmo de todas essas catástrofes, esses desastres naturais aconteçam, eu vou continuar confiando no meu Deus. Mesmo diante do diagnóstico, eu vou confiar no meu Deus. Mesmo diante da separação, eu vou confiar no meu Deus. Mesmo diante das lutas, eu vou confiar no meu Deus. Mesmo diante das adversidades, eu vou confiar no meu Deus. A certeza de que Deus está no meio do seu povo, irmãos, é o que traz paz aos nossos corações. A onipotência de Deus nos consola diante do inconsolável, diante do incontrolável. Porque tem momentos que a gente recebe uma notícia que isso nos desestrutura. Mas aí vem o Espírito Santo, irmãos, traz consolo e conforto. O versículo 4 diz que existe o rio e as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio representa o Espírito Santo, que gera paz, gera refrigério. Esse rio gera vida. No livro do profeta Ezequiel 47, 9 vai dizer: tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Se a morte, quando esse rio passa pelo Espírito. Se os seus sonhos morreram, se a sua saúde está morrendo, se a sua família está morrendo, irmãos, convide o Espírito Santo, que Ele vai gerar vida. Ele vai gerar vida. Ele vai gerar vida. Precisamos mergulhar nas águas desse rio, até sermos totalmente submergidos por Ele. O Senhor Jesus disse em João que do nosso interior fluirão rios de água viva. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. O versículo 5, já estou terminando 3 horas. O versículo 5 diz: Deus está no meio dessa cidade e ela jamais será abalada. Deus está no meio dessa igreja e ela jamais será abalada. Deus está na sua casa, na sua família, e jamais será abalada. A presença de Deus na nossa vida nos torna inabaláveis. A gente é igual a palmeira, né? A gente enverga, mas quando a tempestade passa, a gente se ergue, né? A tempestade ela causa um impacto na nossa vida, mas a gente não cai, a gente levanta, porque o Deus que a gente segue é aquele que nos sustenta.
Senhor, acho que a presença de Deus, ela nos torna inabaláveis. O texto do Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O salmista cria que o amanhã ia chegar. O salmista ele cria que eles não seriam destruídos, porque Deus estava no meio deles. A confiança do salmista não estava no exército, não estava no poder bélico que eles tinham, mas a confiança do salmista estava em Deus. A nossa confiança não tem que estar no governo humano, na condição financeira, na ajuda de A, B ou C. A nossa confiança e segurança tem que estar no nosso Deus. Creio que o seu amanhã irá chegar também. Creio, irmãos. Porque o que tem de pessoas desesperançosas, pessoas que não acreditam mais no seu amanhã, pessoas que já desistiram, já entregaram os pontos. O salmista ele cria que mesmo diante daquela adversidade, mesmo sendo cercado por um grande exército, prestes a serem eliminados, o salmista ele cria que o amanhã teria chegado, porque ele estava na presença de Deus. Na presença de Deus. Você não será abalado, porque a presença do Senhor ela te sustenta. Irmãos, quantas lutas você já passou na sua caminhada? Quantas provações você já enfrentou? E chegou um momento que você até pensou em desistir, mas você está aqui, porque você foi sustentado pelo braço forte do Senhor. No versículo 7, diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Mais uma vez o salmista afirma que Deus estava com eles. O Senhor dos Exércitos significa a soberania de Deus. Senhor dos Exércitos significa vencedor de todas as guerras, o Senhor das guerras. Eu não sei que guerra você está enfrentando, mas você serve ao Senhor das guerras. Às vezes a guerra está mais interna do que externa. Às vezes Deus tem que calmar a guerra interna que está no nosso interior, a angústia que estamos carregando, a tristeza que estamos carregando. Muitas vezes o Senhor dos Exércitos, o Senhor da guerra, tem que acalmar o nosso íntimo, para depois ele acalmar a nossa volta. Lembra Jesus? Ele primeiro acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Irmãos, entenda uma coisa: você serve ao Senhor que vence todas as batalhas, o general dos generais, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que jamais perdeu, jamais perderá uma batalha. Ele está guerreando por você. A tua casa está nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia! Ele é soberano, o Senhor é quem comanda os seus exércitos de anjos, suas milhares de anjos. As suas hostes celestiais são comandadas pelo Senhor dos exércitos. Um anjo faz um estrago terrível. Um anjo nesse contexto, lá de Senaqueribe, destruiu foi 185 mil. Um anjo. Imagine milhares e milhares de anjos. O Senhor comanda eles. Eu não quero ver. Lembra da batalha com Daniel? Quando Daniel orou lá em Daniel 10? Daniel orando, porque Daniel recebe a revelação do profeta Jeremias. Ele ora pela libertação do povo. E a Bíblia diz que Deus ele envia a resposta, mas lá nas regiões celestes, um príncipe das trevas, ele tenta impedir que a resposta chegue até Daniel. E existe uma guerra nos ares, em um dos céus existe uma guerra. Deus não estou levantando o seu trono, irmãos, ele mandou um do seu exército. Vai lá, resolve essa bobeirinha para mim, que eu estou cansado, não estou cansado. Resolve que eu estou aqui de boa na lagoa. Resolve para mim lá. O anjo desceu, irmãos, e foi lá e venceu a batalha. E a resposta chegou até Daniel. E o que o Gabriel fala para Daniel? Daniel, homem muito amado, desde o primeiro momento que tu colocaste o teu coração em Deus e oraste ao teu coração ao Senhor, ele já tinha respondido. Irmãos, tem batalhas que Deus vai enviar os seus exércitos para guerrear em nosso favor. Tem batalhas que Deus vai enviar anjos para guerrear por você, irmãos, porque os anjos eles são ministros que estão em ordem de Deus, debaixo da ordem de Deus, não nossa, mas eles estão para guerrear em nosso favor. E o Senhor é o Senhor de todos eles. Já pensou, irmãos? A gente serve um Deus muito grande, independente das circunstâncias que você esteja atravessando. Diga uma palavra, irmãos. Diga assim:
o Senhor está comigo. As suas batalhas também digam isso. Ah, mas não estou sentindo. Você não tem sentido. A gente vê alguns crentes, né? Não mistério. Não senti nada. Ou vaso. Nada contra os vasos. Se tem vaso, fica vazando aí. Né? Não tem nada contra os vasos, não. Só que eu sou um sentimentalismo, um emocionalismo. Eu não senti nada hoje. Eu senti um arrepio, você não tem que sentir, irmão. Você tem que crer. O justo vive pela fé, não por sentimentos e emoções. Mesmo não sentindo, declare meus seus desertos. O Senhor está comigo. Repita até que essa palavra entre no teu coração. E você crê de fato que o Senhor está contigo. No versículo 8, o salmista nos convida a contemplar as obras do Senhor. Contemplar as obras do Senhor é observar sua grandiosidade, é observar, irmãos, o universo, os detalhes da criação, é você observar a imensidão do mar, é você observar como o céu está estrelado, milhares e milhares de estrelas ali brilhando, é você olhar para a natureza e ver a perfeição, tudo funciona, é você olhar para o funcionamento do corpo humano, irmãos, tem perfeição. Isso tudo, irmãos, é você contemplar as grandezas do Senhor. A natureza diz, a Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus, porque tudo que foi criado, coisas invisíveis e visíveis, foi criado por Deus, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele, a honra, a glória, a louvor e a adoração ao nosso Deus. E o versículo 9 diz que ele contém uma guerra. Isso significa que o Senhor determina o tempo em que a guerra para. Deus tem que determina. Vai chegar um tempo que as guerras que você está enfrentando, se você permanecer confiando no Senhor, o Senhor vai dar um passo, vai dizer chega, vai transformar essas lágrimas em alegria, trocar essas vestes de cinza em vestes de honra, porque ele que pode ter uma guerra. Significa que nenhuma arma, nada pode impedir. É Deus quem é soberano, tudo está sob o seu controle, nada acontece sem que haja a permissão de Deus. E o versículo 9 também diz que o Senhor quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Significa que nenhuma arma é suficiente para parar o nosso Deus. Nenhuma arma. O Senhor destrói completamente o poderio militar e a capacidade de guerra do inimigo. Sabe o que Deus manda dizer para Senaqueribe, ou avisa para Senaqueribe? Que assim como um pescador pesca o peixe, lançarei nos olhos sobre o seu nariz, nem Judá chegará. Porque Deus é quem peleja as nossas vidas. Crônicas 20 vai dizer que quando o rei Josafá estava diante de uma grande multidão, Josafá teve medo, ele sentiu medo, porque estava diante de uma grande multidão, de fato, eram vários exércitos se reunindo contra ele, e Josafá teve medo a sua primeira reação, mas a Bíblia diz que um profeta, ele chega para o rei Josafá e diz assim, não temas, Josafá, não temas, porque eu vou pelejar, tomai apenas posição, porque eu vou pelejar essa guerra por vós. O nosso Deus, ele é invencível, ele é poderoso para neutralizar qualquer inimigo. Por esses motivos, é inútil você lutar contra o povo de Deus, porque a nossa frente está aquele que não perde batalha. Então você não tem que guerrear contra ninguém. A nossa luta não é contra carne e contra sangue, você tem que somente crer no Senhor, porque é Ele que guerreia. À nossa frente está o general de guerra. E no versículo 10, para a gente finalizar, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os povos. Irmãos, o interessante aqui é que todos os demais versículos foram pronunciados em terceira pessoa. O único
versículo que foi pronunciado em primeira pessoa foi o versículo 10. Porque todos os versículos foram uma perspectiva do salmista. E aqui é a resposta de Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que quando a gente busca o Senhor, Ele sempre nos responde. Muitas vezes vai dizer assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes queremos resolver do nosso jeito, da nossa maneira. Ficamos agitados de um lado para o outro, tentando resolver. Aí Jesus lá no Evangelho de Mateus 6 fala o que para mim e para você? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós temos que confiar no Senhor, irmãos. Não sei como está o teu coração nessa manhã, mas eu faço essas palavras do nosso Deus, as minhas palavras aqui é do seu coração. Você serve a um Deus, irmãos, que é poderoso para operar na tua vida. Deus diz: aquiete o coração. Aquele povo estava inquieto, e de fato eles tinham motivos de sobra. E às vezes nós temos motivo, irmãos, porque nós somos seres humanos. Haverá momentos que a gente vai se sentir inquieto, abatido, achando que não vai dar certo, não vamos conseguir, e o nosso coração começa a criar um medo, uma angústia, começamos a internalizar, irmãos, uma insegurança. Mas aí vem o Senhor e diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu quero finalizar com o Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Eu quero orar com você.